Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito do top 5 do final de semana e das principais marcas batidas. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triple F, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos e muitos de vocês que assistem os vídeos ainda não se inscreveram, então se vocês pudessem me dar essa ajudinha, seria muito legal. Então vamos lá, como foi o top 5 desse final de semana? O top 5 do final de semana foi simplesmente um desastre. Os cinemas estão dando um passo pra frente e dois passos pra trás, pelo menos em território americano. E nesse final de semana nenhum lançamento entrou no top 5. A gente viu basicamente uma repetição do que a gente já tinha visto nos finais de semana anteriores. E a gente viu a abertura extremamente baixa. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem que voltar pro final de semana do dia 20 de novembro pra encontrar uma abertura pior do que essa. E mesmo depois do dia 20 de novembro, a gente tem que voltar lá para agosto para encontrar uma abertura pior ainda do que a gente viu nesse final de semana. Uma abertura, eu digo, né, uma performance do top 5. Então, o resultado foi péssimo, nenhum grande lançamento chegou aos cinemas, o que mostra que os estúdios ainda estão tímidos com relação a lançar os filmes porque os resultados estão sendo muito ruins. E no seu 13º final de semana, na primeira posição, ficou o filme Os Croods: A New Age, né, uma nova era, que fez mais 1,7 milhão de dólares, caiu 18% e conseguiu ficar na liderança no seu 13º final de semana. Para vocês terem uma ideia de como esse número é absurdo, é o primeiro filme no século 21, é o primeiro filme desde antes do ano de 2000 que conseguiu ficar na liderança na 13ª semana de lançamento. Então é um número realmente absurdo. E vocês sabem quem foi o último filme que conseguiu esse feito nos cinemas? Quem conseguiu isso foi nada mais nada menos do que Titanic, que conseguiu ficar 15 finais de semana na sequência na liderança. Os Croods não ficou na sequência, mas o Titanic ficou do primeiro até o 15º final de semana na liderança. Então os Croods ficou, se não me engano, 3 lá no começo e 2 agora no final. Então se somar tudo, os Croods ficaram 5 ou 6 finais de semana na liderança, mas mesmo assim, no 13º final de semana, ele conseguia atingir a liderança novamente. É algo quase absurdo que só foi possível por causa da pandemia. Senão, os Croods provavelmente não teriam liderado nenhum final de semana, ou no máximo o primeiro final de semana de lançamento. E antes de Titanic, a gente teria que voltar para 1982 com o filme ET, que conseguiu 16 finais de semana na primeira posição. E pessoal, antes de continuar, eu comprei esse relógio aqui muito legal, é um smartwatch, funciona muito bem, eu tô usando, a bateria durou 14 ou 15 dias, né, a primeira carga que eu dei de bateria, funcionou muito bem. Se vocês quiserem eu faço um vídeo, ou aqui ou lá no meu Instagram pra mostrar o relógio em mais detalhes. Eu comprei lá na Amazon, eu vou colocar o link aqui abaixo se vocês quiserem comprar, eu recomendo bastante, vocês não gastam um centavo a mais por isso utilizando o meu link e vocês ajudam bastante o canal. Mas de qualquer forma, o filme dos Croods conseguiu a marca de 50 milhões de dólares em território americano, é somente o segundo filme a conseguir essa marca, junto com Tenet no meio da pandemia. Nem o filme da Mulher Maravilha 1984 conseguiu bater essa marca, lembrando que os dois filmes foram lançados em outras plataformas já no começo do seu lançamento. Então, eu sei que Mulher Maravilha 1984 foi lançado no HBO Max, mas o filme dos Croods já estava fazendo números excelentes em VOD, né, em plataformas de VOD, mesmo semanas após o seu lançamento. Então, os dois estão mais ou menos na mesma categoria. Então, com esse resultado de 50 milhões em território americano, eles chegaram a 153 milhões internacionalmente, o que é um resultado muito bom, considerando que o filme custou somente 65 milhões para ser feito. E o filme teve um resultado excelente nessas plataformas de VOD. E na segunda posição ficou o filme da Warner, The Little Things, que fez mais 1,150 milhão de dólares. E a segunda vez que a gente vê uma trinca, né, que a gente vê 3 filmes da Warner na sequência, o primeiro sendo esse, né, que agora atinge 11 milhões de dólares em território americano nos seus 4 primeiros finais de semana, e depois a gente vê o filme Judas and the Black Messiah, que fez somente 905 mil dólares, foi uma decepção no segundo final de semana, caindo 56,3%, foi uma queda brutal para um filme que já teve uma estreia pequena. Então Judas and the Black Messiah teve uma performance bem ruim, e o filme chega a somente 3,390 milhões de dólares em território americano. A gente não sabe ainda como vai ser o lançamento mundial desses filmes, porque eles estão chegando aos cinemas e ao HBO Max simultaneamente, mas como eu falei no meu vídeo do final de semana passado, esse não é um filme que é considerado um needle mover, né? Não é um filme que vai atrair muitos novos inscritos para o HBO Max,
muitas pessoas que já têm HBO Max vão assistir, talvez um punhado de pessoas vá se inscrever realmente para assistir Judas and the Black Messiah, mas como vocês estão vendo pelas bilheterias, não é um filme que despertou interesse em muita gente, então o filme já pode ser considerado um filme bem fraco nas bilheterias, porque ele dificilmente vai fazer muito sucesso no HBO Max. Ele pode até ser assistido por várias pessoas que já são inscritas, mas não é um filme que vai atrair muita gente para o serviço. E na quarta posição ficou o filme Mulher Maravilha 1984, né, se mantendo aí no top 5. Ele fez 805 mil dólares, caindo 30%, mais uma queda acentuada aí pro filme da Mulher Maravilha 1984, e o filme até tinha tido um crescimento no final de semana passado, do 7º pro 8º final de semana, mas agora do 8º pro 9º, a gente viu novamente uma queda bem acentuada. E o filme chega a 42 milhões de dólares em território americano e não vai bater de forma alguma a marca dos 50 milhões, a não ser que ele seja relançado em um momento melhor aí, o que eu duvido, porque o filme já vai estar disponível no HBO Max. E o filme saiu do HBO Max, caso vocês não saibam, porque eles têm um contrato de que o filme vai ficar somente um mês no HBO Max, e aí ele sai pra voltar numa futura data. E fechando o top 5 novamente, né, quase com a mesma formação que o final de semana passado, ficou o filme The Marksman, com 775 mil dólares, caindo também 30% e chegando a 11 milhões de dólares no seu sexto final de semana. Então a gente vê um top 5 praticamente repetido. Eu vou até confirmar aqui pra ver o que mudou. O Scrooge, The Little Things, Judas and the Black Messiah, Wonder Woman, The Marksman. A única diferença desse pro final de semana anterior é a inversão do The Little Things e do Judas and the Black Messiah. A gente viu a inversão desses dois filmes de um fim de semana pro outro, o resto continuou tudo igualzinho. Então os cinemas norte-americanos continuam decepcionando bastante, enquanto os cinemas chineses continuam surpreendendo demais. Eu sei que muitas pessoas questionaram a legitimidade dos números chineses, mas vale a gente dizer que a China usa um método deles lá, enquanto os estúdios norte-americanos utilizam os métodos dele também. Eu tô usando os números que estão sendo liberados, então se você questiona os números chineses, não tem muito o que fazer, mas eu vou usar os números que estão disponíveis aí na internet. E eu vou citar pra vocês o top 5 dos maiores 7 dias em somente um território. A gente viu no final de semana passado que nos primeiros 3 dias a gente já tinha visto esses filmes fazendo um sucesso muito grande, agora eu vou pegar os primeiros 7 dias. Porque agora a gente já tem o primeiro e o segundo final de semana. E o filme que tá na liderança é novamente o Detetive Chinatown 3, que teve os maiores 7 dias em um só território, obviamente lá na China, com 573 milhões de dólares na sua primeira semana. Depois a gente tem o filme Hi Mom, que também foi lançado ali quase que simultâneo, com 480 milhões de dólares. E na terceira posição a gente vê o filme Vingadores Ultimato, que fizeram 473 milhões de dólares nos Estados Unidos, seguidos pelo Star Wars Despertar da Força, que fez 390 milhões de dólares nos Estados Unidos também. E aí na quinta posição a gente vê novamente o filme Vingadores Ultimato, que fez 388 milhões de dólares, só que dessa vez em território chinês. Então o filme Vingadores Ultimato acaba de certa forma tendo até um pouco mais de crédito do que os outros filmes, porque ele tá na terceira posição nos Estados Unidos e na quinta posição na China. Porque 2 do top 5, né, dos maiores resultados em um só território são justamente do filme Vingadores Ultimato. E a gente vê a continuação dessa lista, né, a gente vê aí filmes como The Wandering Earth na sexta posição, filme Detetive Chinatown 2, Vingadores Guerra Infinita. E esses dois filmes que ocupam a liderança, né, nesse recorde dos primeiros 7 dias, já entraram no top 10 das maiores bilheterias chinesas da história. Os números ainda não são tão concretos assim, mas o filme Hi Mom já tá passando dos 500 milhões de dólares, atingindo a 7ª posição. E o filme Detetive Chinatown 3 já chega hoje a 600 milhões de dólares, porque a lista que eu falei agora há pouco é uma lista de 7 dias, só que os filmes já passaram dos 7 dias a essa altura, né? Então o filme já chega a 600 milhões de dólares, ficando atrás somente de 3 filmes na história da China. Eles ficaram atrás do filme The Wandering Earth, que atingiu 700 milhões de dólares, só que esse número deve ser batido já nas próximas semanas. O filme Nietzsche, que fez 742 milhões de dólares. E o filme Wolf Warrior 2, que fez 874 milhões de dólares. Então ainda fica aquela questão, será que esses dois filmes vão conseguir bater, né, o filme Wolf Warrior 2 para atingir o topo? Mas eu acho que chegar pelo menos a segunda e a terceira posição esses dois filmes vão. E vocês pensem o quanto isso é algo fenomenal para um território só, um filme chegando à marca de 600 milhões e o outro filme chegando à marca dos 500 milhões somente no seu segundo final de semana. É algo quase que impensável se você for pensar em somente um território. Eu não me lembro, eu vou dar uma pesquisada para os próximos finais de semana para saber se isso já aconteceu simultaneamente com filmes norte-americanos
anos? Eu acredito que não. No mesmo final de semana, 2 filmes sendo lançados, batendo 600 e 500 milhões de dólares. Eu tenho quase certeza que isso nunca aconteceu nos Estados Unidos e tá acontecendo agora na China. Então a gente vê mais um final de semana surpreendente na China e decepcionante nos Estados Unidos, com os mesmos filmes ali, com o mesmo feijão com arroz que a gente já tá vendo aí nas últimas 10, 13 semanas, como é o caso dos Croods. Então galera, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam desse final de semana. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.